professor Sérgio Vasconcelos, professor de Biologia do Colégio Luciano Feijão. Estamos aqui mais uma vez para comentar umas questõezinhas estilo Enem, no nosso projeto LF Enem mais 30, né? Então é um projeto que foi criado pela escola, uma novidade aqui para a cidade de Sobral e da região, onde semanalmente, praticamente, tem um professor comentando aqui questões estilo Enem, né? Comentando item por item, colocando você na cara do Enem. E para você que não estuda na escola, é uma grande oportunidade de você se inteirar, né, com esse mundo educacional que é o Colégio Luciano Feijão e que coloca você frente a frente com a prova do Enem do jeito que ele se mostra para você, tá? E hoje é a nossa segunda aula, né, desse projeto, e nós vamos falar hoje sobre ecologia. Ecologia, que é um assunto sempre pedido nas provas de todos os vestibulares, seja Enem, seja nos tradicionais. No passado nós falamos sobre embriologia e reprodução e hoje ecologia. Então você pode encontrar o material no Face da escola, tem um linkzinho lá. Então você clica e tem acesso às questões e acompanha conosco cada questão aqui que nós vamos comentar. A primeira questão é uma questão sobre, vamos colocar aqui, uma questão sobre cadeia alimentar, tá? Vamos ler a questão. Em uma fazenda de flores, a filha do proprietário foi picada acidentalmente por uma serpente enquanto caminhava no mato. Seu pai, muito determinado, ordenou que fossem mortas todas as serpentes da região, para que o problema não mais acontecesse. A execução de quase toda a população de serpentes causou um desequilíbrio ambiental, que culminou na redução dos insetos polinizadores das plantas que o próprio fazendeiro cultivava, comprometendo assim a produtividade da fazenda. Para analisar esse desequilíbrio, observe o seguinte esquema representando uma possível cadeia alimentar estabelecida naquela região. Bom, pessoal, temos que saber que a cadeia alimentar é uma transferência unidirecional de energia, onde nós vamos partir do produtor em direção aos consumidores. A transferência de energia acontece pelos níveis tróficos. Parte do produtor, onde nós vamos encontrar o maior teor de energia, em direção à outra ponta, o último consumidor. Ao longo da cadeia alimentar, ao passar pelos níveis tróficos, aliás, o que é o nível trófico? O nível trófico é cada posição de um indivíduo na cadeia alimentar. A planta está na base, é o produtor, então é o nível trófico. Os consumidores, primário, secundário, terciário e assim vai, cada posição aí é o nível trófico. Então o alimento vai passando para cada nível trófico. E nessa sequência, nós vamos ter uma redução no teor de energia ao longo dessa cadeia alimentar. Ok? Então, pela questão aqui mencionada, que nós comentamos agora, nós vamos perceber uma cadeiazinha, né, bem emboladinha aí. E os animais. Nós temos aí a planta produtor, que recebe energia luminosa, fazendo a fotossíntese. 90% da energia da planta ela consome. E 10% ela vai passar para o próximo nível trófico, que é o consumidor primário, que no caso aqui está representado pelo inseto. O inseto passa 10% do que recebeu da planta para o sapo, consumidor secundário, e assim vai. É por isso que a cadeia alimentar não pode ser muito grande, muito longa, porque se ela for muito longa, vai faltar energia para o último nível trófico. Tá? Então ela não pode ser muito longa. Pegando aqui a questão,
foi dito que as serpentes morreram. Ora, pessoal, se as serpentes morrem, os sapos aumentam. Porque a seta aponta para quem come. Então, ó, a ave come a serpente come o sapo come o inseto, e o inseto come a planta. Então, se foi morta as serpentes, vai faltar predador dos sapos. Então, vai aumentar a quantidade de sapos daquela fazenda. E se aumenta muito o número de sapos, o de insetos reduzem. Porque, como você percebe aqui, o sapo se alimenta dos insetos. E se os sapos comem mais insetos, vai faltar os animais polinizadores para as plantas, comprometendo assim a cadeia alimentar, a produtividade das plantas. Então, nessa explicação aí, vamos ter o quê? Vamos ter o item A, vamos comentar aí. O aumento da população de sapos, porque extinguiu as serpentes, tá? O que provocou uma drástica redução da quantidade de insetos. Sim, item correto. Só pegando aqui a deixa, quando a polinização se dá por meio de um inseto, isso é uma entomofilia. Vamos aproveitar aqui e comentar o seguinte. A filha do proprietário foi picada acidentalmente por uma serpente. Trazendo aqui para o sistema imunológico, se ela fosse para um posto de saúde, ela ia tomar o quê? Soro. O soro é uma solução terapêutica rica em anticorpos que vai então defender a filha do proprietário. Tudo bem? Então, voltando aqui para a questão, o item correto vai ser o item A. O aumento da população de sapo reduz a de insetos. Tranquilo? Segunda questão, vamos a ela. Competências e habilidades dessa questão aí. Ecologia. Vamos lá. Sabe-se que a população mundial vem aumentando de forma significativa a cada ano. Com esse dado em mente, responda a seguinte indagação. Qual das alternativas a seguir não pode ser considerada uma consequência dessa progressão? Letra A. Maior demanda de alimentos, que implica necessidade de aumento de áreas agrícolas, o que, por sua vez, pode contribuir para a diminuição do número total de espécies conhecidas. Pessoal, quando eu tenho uma competição entre seres vivos, competição alimentar, competição pela parceira sexual, competição pelo hábitat, temos que ter mudanças nisso. A espécie muda de hábitat, a espécie muda de nicho ecológico, ou a espécie vai para a batalha, vai para a briga, vai para a competição, podendo causar a sua extinção, a sua morte. Para evitar isso aí, então cria-se estratégias populacionais, né? Então é o que o item 1 está falando. A questão que é a alternativa que não pode ser considerada uma consequência dessa progressão. Então o item A pode ser considerado, tá? Tranquilamente, tá? Item B, aumento da poluição e da temperatura mundial, graças ao crescimento da demanda de gás oxigênio. Nós temos aí duas consequências reais do aumento da população mundial. Isso é fato. O item B mostra isso. Consequências do aumento da população mundial. No entanto, a justificativa do item B, ela é incoerente. Tá? O que torna o item correto e não é justificativa. Ela torna incoerente, já que a maior demanda de oxigênio, tá? Que é outra consequência do crescimento populacional, não interfere nos níveis de poluição, tá? E nem no aumento da temperatura da Terra, do planeta. Então isso não vai interferir nessa consequência do desequilíbrio mencionado na questão. Tá? Então o item B
Esse item não pode ser considerado uma consequência dessa progressão. Tá? A demanda de oxigênio, o teor de oxigênio, né, ele está ligado ao processo respiratório de todos os seres vivos, né, o que vai permitir realmente a sua manutenção, mas que não é o caso aí mencionado. Tá? Então, a segunda questão, item B de bola. Terceira questão, uma questãozinha de teia alimentar. A cadeia alimentar é uma transferência unidirecional, uma transferência energética. Eu tenho só uma rota alimentar. Na teia não. Ó. Na teia eu tenho rotas alimentares. Eu tenho novas vias de alimentação. Tá? É o que está na questãozinha aí. Ó. Uma teia alimentar. Qual das alternativas a seguir não condiz com o que é apresentado na teia alimentar? Item A. Aqui não condiz, tá? Os organismos indicados pela chave 1, que é ele, ó. Os organismos indicados pela chave 1 são sempre produtores. Os vegetais, ó, produtores, ó. Plantas, indivíduos autótrofos, fotossintetizantes, representam a base da cadeia alimentar. Voltando, qual das alternativas não condiz com o que é apresentado na teia alimentar? Então, eles representam a base. Observe que todas as setas partem da chave 1, que são os produtores. Vai passando para os consumidores e após a morte dessas plantas, ocorre a decomposição pelos fungos. Tá bom? Então ele quer aqui não condiz. O item A condiz. B. Os organismos indicados na chave 2 são todos herbívoros. Estão se alimentando diretamente do produtor. Estão se alimentando diretamente da planta. Consumidores primários. Poderia até ser um onívoro, né? Que vai se alimentar tanto da planta como de um animal. Só que nesse caso aqui, todas as setas estão partindo da planta para eles. Ó. Eles recebem alimento diretamente da planta. Então eles são herbívoros. Verdadeiro. Ele quer que não condiz. C. Os organismos indicados pela chave 3 são exclusivamente carnívoros. O erro do item, o erro da alternativa está na palavra exclusivamente. Se você observar aqui, ó, o coati, tá? Como você observa aí, ele também se alimenta de amoras. Ele também se alimenta de amoras. Ele tem uma outra rota alimentar. Então ele sai do nicho exclusivo, como sendo carnívoro, já que nessa situação aqui, tá? Ele também está se alimentando diretamente do vegetal. Ele passaria a ser também herbívoro por essa setinha aqui, ó. Então ele vai ser uma rota de onívoros. Ele vai pegar animal e vai pegar vegetal. Então o item C, a alternativa C, que se refere à chave 3, tá? É um item falso, porque nem todos são somente herbívoros. Então, terceira questão, letra C de coração. Ok? Quarta questão, tá? Questãozinha que é comum na questão dos ciclos da natureza, né? Um abraço aí para Carol, né? Para Alessandra, que está aqui nos acompanhando, né? Muito obrigado aí pela audiência e pelo alôzinho, tá bom? Bom, vamos para a quarta questão. Questão sobre ciclos biogeoquímicos.
No caso aqui, ciclo do carbono. Quarta questão, ciclo do carbono. O ciclo do carbono está ligado a dois processos que caem muito: fotossíntese e o aquecimento global. O carbono, nós vamos ter uma transição entre planta e animal. Quando a planta respira, quando o animal respira, eles liberam gás carbônico. Esse gás carbônico, liberado pela respiração da planta, liberado pela respiração dos animais, ele vai ser captado pela própria planta. O gás carbônico que a planta elimina pela sua respiração, depois ela consome. O gás carbônico que o animal elimina pela sua respiração, a planta também consome. O gás carbônico que a planta absorve do ar atmosférico, que veio da respiração, por exemplo, a planta absorve para fazer o seu processo fotossintético, já que ela é um ser autótrofo fotossintetizante. E ela incorpora esse carbono na fase química da fotossíntese, no ciclo de Calvin. Carbono esse que vai ser fixado para formar a glicose. A planta, ao fazer a fotossíntese, libera o gás oxigênio. Gás oxigênio esse que vai ser liberado para o ar atmosférico, vai ser consumido pela própria planta na sua respiração e pelos animais. Tá? Então aqui é o ciclo do carbono. É por isso que quando está um aquecimento global, se recomenda plantar mais. Porque quanto mais plantas você tiver semeando, quanto mais plantas tivermos num certo ambiente, mais CO2 vai ser captado. E se o CO2 vai ser sequestrado, eu vou reduzir o aquecimento global, já que esse excesso de CO2 é uma das causas do aquecimento global. Tá? Temos outras fontes de carbono, combustíveis fósseis, as queimadas. Então isso aí vai jogando para o ar atmosférico o gás carbônico, que vai ser capturado pela planta, mas se eu não tiver plantas suficientes, vai ficar aqui o CO2. Vai reter o calor, aquecimento global. Tá? Então essa quarta questão aqui, nós temos aí a imagem do ciclo do carbono na natureza. Vamos lá. Baseando-se na figura apresentada e nos seus conhecimentos sobre os ciclos da matéria, ou os ciclos biogeoquímicos, encontre a alternativa incorreta. Tudo bem? Letra A. As setas que chegam nos vegetais. As setas que chegam nos vegetais, ó, representam o CO2 absorvido pelos organismos produtores. Correto. Essas setas, que na sua questão aí, ó, são as setas verdes que estão entrando aí, ó. O CO2 está sendo absorvido para que a planta faça o processo fotossintético. Todos os produtores que fazem a fotossíntese absorvem o gás carbônico, fixam o gás carbônico, cujo carbono vai servir para formar a glicose, já comentado anteriormente. B. Por ser microscópicos, os organismos decompositores responsáveis pela devolução do carbono à natureza não foram mostrados aqui na figura. Tá? Vamos ver. Não foi mostrado. Os decompositores transformam a matéria orgânica em inorgânica. É o contrário da fotossíntese. Esses decompositores são representados pelas bactérias e pelos fungos. Não está aqui, ó. Tá? Que é fundamental na cadeia alimentar. Item correto, item que é o falso. C. As setas entre os animais
representam a movimentação do carbono dentro das cadeias alimentares, tá? Dentro das cadeias alimentares. Bom, as setas entre os animais representam a movimentação do carbono dentro da cadeia alimentar, tá? Porque vai passar, tá? Vai passar aí todo o alimento entre eles, tá? Todo o alimento entre eles, tá certo? Então, é uma sequência linear deles aí, tá? Item correto. D. A queima de combustíveis fósseis libera carbono na natureza. Item correto. Que vai ser captado depois pelas plantas. Letra E. As setas que voltam para a atmosfera representam a devolução do carbono, inclusive pela respiração, já comentado antes. Todas estão corretas. Essa questão aqui, ela caiu num simulado do Rio Grande do Sul. E pelo comentário do simulado, a questão é o item B de bola. Do jeito que ele está aqui, ele fica incoerente, né? Para ele se tornar o item B de bola, nós teremos que melhorar esse item. Vamos para ele, tá? Por serem microscópicos, os organismos decompositores responsáveis pela devolução do carbono na natureza não foram representados na imagem, tá? A questão aí está no termo microscópicos, tá? É desnecessário colocar essa expressão aí. Então, os fungos, eles podem muito bem fazer uma decomposição, mesmo não sendo microscópicos. E mesmo assim, se eu tenho uma cadeia alimentar, a gente subtende a existência desses seres decompondo a matéria orgânica, tá? Então, esse item, ele traz uma expressão oculta, né? Que confundia realmente quem fosse fazer a questão, tá? Mas em relação aos demais itens, o item B, nessa melhoradazinha que a gente fosse dar, realmente seria o item correto, em que temos uma afirmativa falsa, ok? Então, quarta questão, letra B de bom. Quinta questão, mais uma questão de ciclos, tá? Mais uma questão de ciclos. Vamos ver quem está mandando um alô. A Elaine, que mais? A Carminda, é isso? Muito obrigado, tchau. Vamos lá, né? Ciclo da água. Vamos lá. O uso da água, elemento essencial para a vida no planeta, tem sido foco há anos de programas de racionalização. A preocupação maior recai sobre a água doce que utilizamos para o consumo. Antes de tomar atitudes, é necessário entender o problema. Para isso, analise as seguintes figurinhas aí, ó. Água do planeta Terra, água doce, água salgada e os reservatórios aí, tá? Vamos lá. Ciclo, pequeno ciclo e grande ciclo. Evaporação, precipitação em chuva. Água, transpiração, respiração, precipitação. Temos a passagem de água por essa via da evaporação, que depois precipita. Por essa via, animais e depois precipita. Vamos lá. Sobre a água, podemos afirmar que, quinta questão, sobre a água, podemos afirmar que o derretimento de calotas polares e geleiras deve aumentar a porcentagem de água doce no planeta. Se você olhar a localização onde estão encontrados, né? Então nós não vamos ter esse teor de água doce. Nós vamos alterar, né, o teor de água salgada. Então isso não vai interferir, não vai melhorar, não vai corresponder à nossa demanda de água doce. Item falso. B. A reciclagem tanto da água doce quanto da água salgada é fundamental, é importante
para a manutenção da pequena porcentagem de água disponível para o nosso uso. Item correto. O item B é o item verdadeiro. A reciclagem, salvo engano, foi ontem, né? Eu vi uma reportagem em que estavam se utilizando a água do vaso sanitário. Não recordo mais qual era o país. Então a água saía do vaso, subia e caía na pia. Se utilizasse com os dentes com a água do vaso sanitário. Tinha um mecanismo nessa passagem aí que ia, vamos dizer, reciclando a água para o uso novamente. Então, dessa maneira, as demandas, os desperdícios estavam todos resolvidos. Né? E nós não iríamos sofrer, a médio e longo prazo, com a escassez de água. Então, a reciclagem, não se fala aqui do preço, a reciclagem em si. A técnica da reciclagem vai garantir a disponibilidade de água para o nosso consumo. Então, na quinta questão, item B de bola é o item correto. Tá? Tudo bem? Sexta questão, TI alimentar, uma questãozinha de competência 3 e habilidade 9. Então vamos a ela. Sexta questão, TI alimentar. TI alimentar representando exemplar de 5 níveis tróficos. De novo, pessoal. O que é o nível trófico? É a posição de cada indivíduo na cadeia alimentar. Produtor, se é consumidor, primário, secundário e por aí vai. Então temos aqui rotas alimentares, ó, rotas alimentares. Mais de uma via alimentar, tá? Então, lembre, a base é a planta, a base é o vegetal, a base é o produtor que capta a energia luminosa aqui, ó, para fazer a fotossíntese. Espalha isso aí entre os consumidores, os animais. E todos vão ser decompostos, tá? A gente não é obrigado a ser, microscópico, né? Que nós comentamos aqui na questão, deixa eu voltar aqui na questão de número 4, né? Questão número 4, que é o item B de bola, né? Que ele quer o item, desculpa, isso, falso, não é isso? Então, que dizia o seguinte: por serem microscópicos, os organismos decompositores responsáveis pela devolução do carbono à natureza não foram representados na imagem. Não é obrigado a ser microscópico, né? Por isso que na questão 4, o correto é o B de bola, né? Que não é obrigado a estar mencionado microscopicamente. Faltou apenas um detalhezinho no item para melhorar aqui a afirmativa. Então, todos os decompositores, microscópicos ou não, eles vão decompor a matéria orgânica. Produtor e consumidores. Tudo bem? Então, vamos lá. Sobre o fluxo energético relativo à comunidade ilustrada pela TI alimentar, é correto afirmar que item A. A fonte primária de energia na comunidade são os vegetais, que podem ser classificados como produtores. Essa fonte de energia primária é a que vem do meio. É a energia luminosa. Se não tivesse a energia luminosa, não teria como ter vida. A base é a fotossíntese e depende dessa energia luminosa aí, tá? Então, o item A é o item falso. Item B, a energia disponível no nível trófico das moscas. Vamos lá. Mosca, pronto. A energia disponível no nível trófico das moscas deve ser maior que a energia disponível por um nível trófico seguinte, como o do sapo. Correto. Quanto mais distante dos vegetais, do produtor, menos energia. A mosca aqui, ó, está se alimentando diretamente do vegetal, ó, consumidor primário. Já o sapo
se alimenta da mosca e da lagarta. Então, o sapo é um consumidor secundário aqui, ó. Então, tem menos energia que os primários. Então, a planta tem mais energia. Depois vem pássaro, lagarta e mosca. Depois vem os secundários. Então, item correto. A mosca tem mais energia que o sapo. E o sapo, por sua vez, tem mais energia que a cobra. E assim vai. Quanto maior a cadeia alimentar, menor a disponibilidade de energia. Tá? Bem menor. Por isso que eu volto a falar que uma cadeia alimentar não pode ser muito longa. Se ela for muito longa, vai faltar energia lá para o último nível trófico. No ATEA, não. No ATEA eu tenho várias rotas. Como eu tenho várias rotas, eu tenho várias possibilidades de energia. Tá? O que vai faltar na cadeia alimentar. Tá? Então, na sexta questão, vai ser o item B de bola. Tá? Tudo bem? Questão 7 e 8 são questão de 2 textos, né? Infelizmente, nosso tempo não dá mais. Tá? A sétima questão em relação aos textos. Então, nós vamos ter aqui como resposta o item E. Depois você dá uma conferida e pode mandar uma perguntinha pelo Face da escola. Tá? Vai ser o item E. Os resultados dos estudos citados no texto B restringe as conclusões apresentadas no texto A. Então, são textos antagônicos, muitas vezes, em relação aos gases como gás carbônico. A sétima questão vai ser o item E. E a oitava questão, também em relação ao texto, aos textos, vai ser a alternativa D de dado. Tá? Então, os fatores ambientais, abióticos, eles são fundamentais para manter os fatores bióticos. Lembre que o ecossistema é uma relação uma interação entre fatores bióticos e os fatores abióticos. Tá? Então, essa relação mantém o ecossistema, mantém a cadeia alimentar e mantém a vida em toda a sua dimensão. Tudo bem? Galera, foi um prazerzão enorme. Mais uma vez aqui, me comprometo a vir outro dia conversar com vocês sobre questão de biologia, aqui no nosso projeto LF Enem mais 30, que é um projeto do Colégio Luciano Feijão. Um abração, uma boa noite e até a próxima e rumo à aprovação. Curso de férias do Colégio Luciano Feijão. Vai ser supimpa, vai ser solpitel, como diz o outro. Estamos preparando dicas, questões inéditas, vai ter um mentor, e o que é isso? Vamos ficar disponível para você todo o curso de férias na escola, nas redes sociais, tirando sua dúvida, mande sua questão, sua perguntinha, sua dúvida, tá? Vamos estar inteiramente disponível para vocês nos 15 dias do curso de férias. Todas as disciplinas e todas as áreas, né? Toda a equipe, direção, supervisão, coordenação, professores, todos estão muito empenhados para fazer um curso de férias que você nem vai nem mais querer que seja férias. Vai querer emendar com agosto, setembro, outubro, até para o Enem. Então aproveite, são vagas limitadas. Pequeno Sérgio vai estar pertinho de você lá, tá? Espero por você. Um abraço.